Olá, graça e paz. Então, hoje são as cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta a Tito, né? Enviado de Paulo para Timóteo e para Tito, tá? Que eram filhos espirituais dele, né? Então, eu queria fazer só uma, não uma introdução, mas um complemento da aula de hoje. Por exemplo, na primeira carta a Timóteo, eu vejo que esse versículo é importante salientar por quê. É 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, 2, 1 a 4. Ele diz assim, Paulo dizendo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações e orações, né? Intercessões e ações de graça por todos os homens. Essa palavra todos é importante. Que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer a salvação contra o inferno de todos os homens. Deus quer que todos vão para o céu, tá? E esse é o plano de Deus. E Paulo que orienta o Timóteo, olha, o coração de Deus é o seguinte, ele quer que todos sejam salvos. Por que eu estou te salientando? Porque vocês vão ouvir muitas vezes alguns ensinos que dizem assim que Deus só veio para alguns, né? Ou que já está tudo pré-definido, pré-determinado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Nós, no meu caso, eu não creio nisso, não. Eu creio mais nesse versículo que diz assim, Deus quer que todos sejam salvos. Então, nosso papel é evangelizar e fazer de tudo para que as pessoas sigam a Jesus, tá? Então, é essa posição que nós adotamos, que Deus quer todos salvos, não só alguns, Deus quer todos salvos. E na segunda carta a Timóteo, é algo importante também, porque Deus quer que seus filhos sejam perfeitos. Desde o Antigo Testamento, e Deus quer que no Novo Testamento também, que a igreja seja perfeita aos olhos de Deus, né? Então, mas como que a gente vai fazer isso? Paulo orienta que toda escritura, a Bíblia, é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, tá? Inspirada vem do fôlego de Deus, né? E proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, ou seja, a Bíblia é importante para o nosso ensino. Para quê? Para nos aperfeiçoar. Ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito ou aperfeiçoado. Então, a Bíblia, nós não somente estudarmos e especialmente praticarmos, porque não adianta ter a teoria e não praticar. Isso é uma imperfeição. A perfeição é conhecermos a Bíblia e praticar a palavra de Deus. Tá? Não é só conhecer, não. Conhecer intelectualmente, para que o homem seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É uma lição importante para nós também, que a Bíblia mais o Espírito Santo nos ajudando a praticar a Bíblia, isso vai te aperfeiçoar, tá bom? É um adendo que eu estou colocando na aula de hoje. E por fim, em Tito 3, 9 a 11, também é um discípulo de Paulo. Ele diz assim, não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias, teologias, né? Intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Naquela época, a lei judaica era muito influente no povo judeu, né? Do povo judeu para a igreja, né? Os judeus queriam que os cristãos se tornassem judeus, tá? E eles queriam que a igreja praticasse mais o Antigo Testamento, né? E Paulo veio trazer um equilíbrio aí, tá? Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Tem muito ensino que é perda de tempo. Por exemplo, será que o anjo é feminino ou masculino, né? E tem muita picuinha no meio cristão, até evangélico, religioso, que tem muita picuinha desnecessária, que não precisa se discutir. Não precisamos polemizar, tá? Não precisa. E Paulo disse isso. Se alguém tem causado divisões
entre vocês por causa dessas picuinhas, advirta-o, avisa, porque tem pessoas que trazem divisão no meio do povo de Deus, tá? E traz alguns ensinos que não são, são picuinhas, são filosofias, coisas que não são muito claras na Bíblia, e isso pode atrapalhar o corpo de Cristo. Muita gente pode se desviar e perder o ministério, tá? Então, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o primeira e segunda vez, dá 2 chances. Depois disso, não se relacione mais com ele, tá no NVT, tá? Não tem mais jeito, tá? Pelo menos você não vai conseguir convencê-lo. Então, não adianta. Tem pessoas que aprendem, colocam uma coisa na cabeça e não tem o que... a Bíblia não é o suficiente, às vezes, para a pessoa. A interpretação pessoal da pessoa, às vezes, é distorcida. A teimosia acaba com a pessoa, tá? Isso traz divisão no grupo, tá? Ele diz, não se relacione mais com ele. Você fez a tua parte, não tem o que fazer. Tá, esses indivíduos se desviaram da verdade, ou seja, é possível um cristão se desviar. Então, está andando na Bíblia, o versículo anterior, né? Estava andando na perfeição, ou seja, estava estudando a palavra, estava praticando, estava obedecendo o Espírito Santo. De repente, entrou alguma coisa estranha aí, alguma prática esquisita. É isso. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram-se a si mesmos. É uma autocondenação com seus pecados. Tem pecado no pedaço, tá? Com certeza, quando vem alguma doutrina estranha, errada, tem pecado no pedaço, tá? É isso que Paulo orientou a Tito. Então, vamos assistir detalhadamente a aula de hoje, tá bom? Amém. Então, hoje, módulo 3, aula 9, são cartas de Paulo a Timóteo, são 2 cartas de Paulo a Timóteo e uma carta a Tito. Geralmente, até hoje, nós estudamos cartas que Paulo enviou para as igrejas. Excepcionalmente, essas últimas cartas que ele enviou foi a Timóteo, 2 cartas a Timóteo e Tito. A primeira carta a Timóteo e Tito, mais ou menos, foi escrito em períodos parecidos. Ele estava, quando Paulo foi preso lá em Roma, ele tinha uma prisão tipo domiciliar, então ele era meio livre durante muitos anos. Então ele tinha liberdade de ministrar, de pregar a palavra. E só que na segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu, ele tinha sido preso novamente, só que encarcerado mesmo na época de Nero. Inclusive ele morreu nesse período. Ele sabia que ia ser morto por Nero. Então é uma carta muito mais de despedida, porque foi a última carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, tá bom? Então mais ou menos esse é o histórico dessas cartas de Timóteo e Tito, tá bom? Até hoje nós estudamos várias cartas, a maioria das igrejas nós já estudamos, né? Ficou pendente a carta a Tiago e 1ª e 2ª Pedro, que não são de Paulo, tá? Hoje nós vamos estudar 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito. Eles eram discípulos, eram alunos de Paulo. 1ª Timóteo. Deixei o resumo aí para vocês estudarem um pouquinho. E começa assim. Nas outras cartas, Paulo dizia assim, Paulo, chamado apóstolo, e nessa carta, uma das últimas cartas, 1ª Timóteo, já diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, existe o período de chamado, mas também existe olha como demora, né? Ele era chamado a ser apóstolo e na segunda carta ele já tinha, não era só o chamado de apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador.
e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho. Bem, se fosse no Antigo Testamento, geralmente o rei passava para o filho a descendência, o reinado. Já no Novo Testamento, Paulo provavelmente, a gente não sabe se ele teve filho, né, se ele era viúvo ou não, mas provavelmente ele foi casado, e mesmo os discípulos, 12 discípulos, 70 discípulos, não é citado muito ou quase nada, eu não identifiquei a citação dos filhos dos apóstolos. Então, no Antigo Testamento, a descendência era transmitida de pai para filho para neto, né, o ministério reinado. Já no Novo Testamento, o repasse é espiritual, tá bom? Por isso ele chama assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho. Ele não é filho natural, filho espiritual, tá bom? Na fé. Ele cumprimenta a graça. Vocês notaram aí, na graça e paz, ele coloca aí, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Senhor, de nosso Pai e da Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa carta de Paulo, é como um pai tivesse orientado o filho como que ele vai conduzir a igreja de Jesus, como que, Timóteo, é assim que você vai conduzir. Ele orientou de pai para filho como orientar o seu próprio ministério e como conduzir a igreja de Cristo, né? Ele diz assim, olha, como te roguei quando parti da Macedônia que ficasse em Éfeso para advertir, avisa alguns, que não ensinem outra doutrina. Olha a ênfase que ele dá. Não se deem a fábulas. Hoje é utilizado muito esse termo de narrativa. Na política eles usam muito, na televisão se fala muito em narrativa. É fábula. E que não necessariamente é verdade, né? Então se monta uma história para justificar um conceito. Isso eles faziam demais na época de Paulo, tá? E isso que ele está alertando aqui. Não se dê a fábula ou genealogia interminável, que mais produz questões, e isso não edifica. Isso não traz crescimento, não cresce o amor, não cresce a unidade, não cresce a amizade, não cresce nada, né? O ensino correto edifica, traz crescimento, mas essas fábulas ou discussões narrativas não dão em nada, né? E ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De que, desviando-se alguns, o quê? Da fé verdadeira e sincera. Então, entraram em fingimento, desviaram alguns da fé, do ensino correto. E como se desviaram, eles começaram a entrar em vãs contendas, ou seja, divisões. Então, ele diz, toma cuidado, Timóteo, não fica entrando em assuntos que geram polêmica, narrativa e que não são ensinos doentes, tá? E alguns, ele diz, se desviam, querem ser mestres da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. São narrativas, tá? Então ele diz, cuidado com isso, tá? Diga não a discussões ou narrativas inúteis. Aí eu coloquei um cartão vermelho e amarelo, e lembrando futebol, tá? Dei um cartão vermelho a discussões que não levam a nada, a narrativas que são distorções da Bíblia, tá? Muita coisa que se ouve, a gente tem que ter discernimento, tem que ter domínio da Bíblia para saber, isso é uma distorção, tá? Existe, claro que existe, tá? Isso Paulo disse a Timóteo, filho, não cai nessa, senão você vai virar um fingido, tá? Cuidado por quê? Aí ele cita duas pessoas. Conserva a fé e a boa consciência. Porque alguns deixaram e caíram nessas narrativas, rejeitando a sã doutrina. De repente, a pessoa começa a rejeitar
a doutrina, a sã doutrina, né? Que é a palavra de Deus, né? Fizeram o quê? É como eles tivessem pulado do barco, caem no mar e eles vão se afogar naturalmente, né? E diz, alguns fizeram naufrágio da fé, ou seja, pularam no barco, caem no mar e vão morrer. Entre eles foram Himeneu e Alexandre. Nesse caso, geralmente quando Paulo cita esses nomes, provavelmente eram líderes muito fortes. Paulo, eu vou chutar, hein? Se Paulo abriu igrejas em 10, 20 locais, os 20 locais, se ele colocasse um líder em cada local, porque geralmente tinha um líder como fosse um pastor sênior de cada localização, né? Talvez esse Himeneu e Alexandre fizesse parte de uma das cidades, que igreja naquela época eram cidades, eram enormes, tá? Himeneu e Alexandre provavelmente pode ter sido, pode não, foram os companheiros de Paulo, e Paulo teve que entregar, isso daí, olha que, não digo ousadia, é autoridade de Paulo. Ele teve que entregar Satanás, ele entregou esses dois para Satanás, para que eles parassem de blasfemar. O que é blasfemar? A palavra blasfemar significa, são palavras injuriosas contra a pessoa ou coisa respeitável. Ou seja, eles eram muito contra o apóstolo Paulo, seus ensinos, de repente começaram a falar mal, provavelmente, do corpo de Cristo, da igreja, e isso ele diz, toma cuidado, não vá contra a sã doutrina, é como você estivesse pulando o barco e você está querendo se suicidar, tá? Então, Paulo traz esse temor de Deus, tá? Temor a Deus sempre, tá? Sempre. Medo a gente só sente quando a gente apronta contra Deus, tá? Quando a gente faz coisa errada, claro, dá pavor, tá bom? Mas a gente tem que ter temor de Deus mesmo, tá? Agora, quando a gente está em paz, a gente não sente medo, só temor de Deus sempre. E olha a importância, então, da intercessão. Ele cita assim, admoesto, pois, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos seres e todos que estão em iminência, pelas autoridades, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, que tenha uma equipe de intercessores, que tenham pessoas levantando as mãos. Lembra no Antigo Testamento, quando Arão e Ur levantavam a mão de Moisés? Quando Moisés estava de mão levantada, quando a sua liderança estava de mão levantada, o povo vencia. Né? Eles sabiam da autoridade que Moisés carregava. Né? Então, eles queriam que, de fato, Moisés não parasse de ficar de mão levantada. Tá? E, no Novo Testamento, transportando para o Novo Testamento, mãos levantadas. É a intercessão da igreja do Senhor. Muitos foram levantados para isso. Inclusive, nós temos o 24 horas de oração e intercessão, liderada pelo Paulinho e com a ajuda do Denis. Tá? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, tal. Mas, como convém, a mulher faz que sejam decentes, todos sejam decentes. É isso que eles estão dizendo. Que os intercessores têm que ser pessoas do bem. Ele está falando de si agora um pouco, tá? Uma coisa que Paulo, olhando para trás, ele diz, dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Ele se sente privilegiado. Poxa, eu me sinto privilegiado de ser colocado no ministério. Ele passou fome, apanhou por causa do ministério que ele tinha. E ele diz, puxa, que privilégio que eu tenho. Né? A mim, que antes fui blasfemo, eu fui perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. É importante, às vezes, que depois de tantos anos, no fim do ministério de Paulo, ele olhava para trás. Para quê? Para que ele nunca se envaidecesse de nada, tá? Ele tem que saber as origens dele. Ele não era nada. Deus o levantou. Né? Ele se manteve fiel até o fim.
Ele sabia de onde tinha... Ele se confessava, eu fui injurioso sim, eu xingava mesmo, eu falava mal, mas agora não, eu me sinto privilegiado. Às vezes olhar para o passado faz bem para que a gente não se afunde no futuro, tá bom? Para se manter humilde na casa do Senhor. Ainda sobre o problema de autoridade, recomendação de Paulo a Timóteo em relação a relacionamento até de mulher e marido no ministério. Como que fica o papel da mulher? É importante? Claro que é. Mas uma recomendação que ele dá e a gente utiliza até hoje na igreja cristã, tá bom? Qual? A mulher aprende a ensinar com toda sujeição. O contexto é, não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, ou seja, que não haja inversão de autoridade. Que o homem tem que ter Cristo como cabeça e que a mulher não seja chefe do marido, tá? Espiritualmente dizendo, tá bom? Então, que não haja inversão de valores, tá? Não existe inversão. Por exemplo, não convém que a líder seja a pastora sênior me comandando, no sentido espiritual, tá bom? Então, ele diz, não, que a mulher não exerça autoridade, não que ela não tenha autoridade, mas que ela não seja autoridade sobre o seu marido, tá bom? É mais nesse sentido que nós cremos. Ele também fala de mediunidade. Né? Médium quer dizer, em latim, mediador, aquele que fica entre uma pessoa e a outra. Aqui está falando mediador entre o homem e Deus. Quem está no meio? Né? Porque o mediador faz o meio de campo entre o mundo espiritual e a pessoa. E aqui diz, só existe um médium que liga o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Existem muitas portas, muitos ensinos, outros dizem todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, tá? Tem muitas portas que levam a Deus? Não, tem uma. Aqui que está dizendo. O único, existem muitos médiums, sem dúvida, muitos. E Maria? Não, Maria é uma boa pessoa. E João é boa pessoa. Pedro também é um legal, ele é muito legal. Mas não são mediadores. O único mediador é Jesus Cristo. É o único que vai pegar você e levar para o nosso Deus. E o nosso Deus, por outro lado, se você for para Jesus Cristo, ele vai pegar o Espírito Santo dele e ele vai colocar no seu coração. É o único caminho que vai te levar à eternidade, que vai te levar ao verdadeiro Deus, tá bom? É isso que Timóteo diz. Não tem outro caminho. Não é o pastor? Claro que não. Muito menos. Tá? Muito menos. Tá? Às vezes a gente endeusa uma pessoa. Nem pensar, gente. Nem pensar. Né? Para eu me achegar a Deus, eu preciso da oração da pessoa. Não, às vezes a oração do pastor ajuda, mas muito mais se você for batizado no Espírito Santo, você orar em línguas. O próprio Deus intercede por você. É muito mais eficaz. Tá? Você pode, como filho, você tem direito de ir direto a Deus. E quem que é o mediador? Jesus Cristo, por isso que ora em nome de Jesus, tá bom? Ele diz, e se alguém deseja, Timóteo, e se alguém deseja, olha, vai preparar a igreja, tá? Cuidar da igreja do Senhor, excelente. Excelente se as pessoas quiserem crescer na igreja, né? E se tornarem episcopos, ou seja, bispos, que cresçam muito. Se você deseja crescer na igreja, eu creio que a maioria deseja, ele diz, excelente, né? Porque essas pessoas vão ajudar muita gente a entrar no céu. Mais nobre do que isso, melhor do que o médico, né? Valorizando demais os médicos, tal, que é uma classe privilegiada, mas, superior a isso, somente os homens de Deus e mulheres de Deus conseguem pegar uma pessoa e botar ele no céu, tá? Através de Jesus Cristo. Essa é uma palavra. Se alguém deseja episcopado, excelente coisa almeja. Então, Timóteo, observa bem. Observa a característica. Então, analisa. Quem vai crescer?
né? Quem vai crescer é aquele que vai permitir que Deus transforme o seu coração. Se a pessoa é teimosa e não muda o caráter, né, nunca muda ou piora, aí não tem chance, tá, gente? Porque o bispo, aquele que vai cuidar de fato da casa de Deus, que Deus vai delegar autoridade, são pessoas que são parecidas com Cristo. Tá? Seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Não ter razão de repreender. Marido de uma só mulher. Né? É que naquela época provavelmente existia a poligamia. Tá? Ainda estava em prática isso. Então ele recomendava isso. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Se a pessoa, por exemplo, tem uma queda ao vinho, ele precisa ser liberto disso, né, para crescer ministerialmente, né, para crescer, ser um pastor maduro. Uma coisa é ser pastor, outra coisa é ser pastor maduro. Tá? Não espancador, não cobiçoso de torpe e ganância, né, não tem briga de poder, mas moderado, não contencioso, não causa divisão. Não avarento, que governe bem a sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeição com toda a modéstia, que os seus filhos sejam do bem, tá? Tementes a Deus. Porque se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito quer dizer não seja imaturo, não seja recém-convertido, né? Porque se você levantar alguém imaturo, Timóteo, essa pessoa vai se tornar um instrumento do diabo, tá? Para que não caia na condenação do diabo, está escrito aí. Convém que tenha bom testemunho das pessoas de fora da igreja, não adianta ser bonzinho só na igreja, mas que tenha bom testemunho fora, seja honesto fora também da igreja, tá? Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá? E também aqueles que se tornarem diáconos. O diácono é tipo de um pastor servo. Eu botei aí, é um garçom do povo de Deus. Ele tem um coração de servo, né? Ele tem as mesmas características em parte, caracteres parecidos com um pastor. Tá? Da mesma sorte, os diáconos ou servos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, uma vez diz uma coisa, depois diz outra. Né? Não dado a muito vinho, né? Para o presbítero, não dado a vinho. Aqui diz, não dado a muito vinho. É gradativo. Quanto mais você cresce, mais o caráter de Cristo aparece em ti. Você tem mais domínio sobre os exageros da carne. Tá? Não cobiçosos de torpe ganância, a mesma coisa. Guardando o ministério da fé numa consciência pura, também sejam primeiro provados, depois sejam... se forem irrepreensíveis, sejam testados. E as esposas também sejam honestas, não fofoqueiras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos também, marido de uma só esposa, que governe bem seus filhos e a sua própria casa. Tá? E se servir bem como diácono, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Cremos que se a pessoa exercer bem o papel de diácono, ele vai crescer mais ainda. Tá? Ele alerta também sobre os finais dos tempos. Ele achou que Jesus voltaria naquela época. Ele diz, cuidado, Timóteo, o Espírito Santo, sobre os últimos dias, diz que os últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, ensinos de demônios. Quer dizer, o demônio vai falar demais nos finais dos tempos. O YouTube é fácil. Você aperta no YouTube, nem tudo que se diz de Deus sobre doutrinas da igreja é de Deus. Tem muita distorção. Muita distorção. E muitos ficam chateados com sua igreja porque o pastor tal, o outro pastor falou desse jeito, é diferente. Às vezes pode ser certo ou pode ser totalmente errado. Tá? Então você tem que estar preciso na palavra de Deus. Tá bom? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, existe muita mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente pode ser cauterizada. O que é cauterizada? Não adianta, ele não percebe que está falando a verdade ou mentira, para ele é a mesma coisa. E não sente dor na consciência mais. Existe esse estado, muita gente não vai ter mais dor na consciência. Aprende uma vez, aprende duas vezes, não sente mais, faz coisas erradas, não sente mais. Né?
causam divisões, não sente mais. Que coisa, não pode ser assim. Tem que sentir. Enquanto você está sentindo, tem que dar graças a Deus. Tem chance ainda. Mas se não sente nada, aí ele diz, vai ter mente cauterizada nos finais dos tempos. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que a Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então os demônios vão falar muito e vão ensinar muito também. Os demônios ensinam coisa errada. Então cuida do seu ministério, Timóteo. Paulo falando para Timóteo ainda. Não desprezes o dom. Ele estava desanimado, provavelmente, né, Timóteo? Porque ele estava meio sozinho, provavelmente também, porque Paulo tinha deixado ele numa igreja lá em Éfeso. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Alguém te passou unção. Né? Aliás, em dezembro nós vamos passar unção. Vocês receberam unção você recebeu unção do presbitério. Provavelmente recebeu unção, do próprio Paulo. Medita nessas, ocupa-se nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado da doutrina. Por quê? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você vai persevera na doutrina correta. Se você fizer isso, Timóteo, se você fizer isso, igreja cristã, você vai salvar muita gente do inferno. Por outro lado, se ensinar coisa errada, vai botar muita gente para o inferno, tá? Então, isso vale para os dois lados. Então, ensina, toma cuidado contigo mesmo, com aquilo que você crê e com aquilo que você ensina. Né? Se você fizer isso, você vai salvar a tua pele e vai salvar também daqueles que vão estar te ouvindo. Daqui a alguns meses, muitos vão começar a ensinar. Veja o que você vai ensinar. Eu, às vezes, eu ouço algumas coisas que não são precisas, tá, gente? Você tem que ir se ajustando, tá bom? Esse achômetro, eu acho assim, acho assado, melhor perguntar se Deus acha aquilo também, tá bom? Porque ensinos errados podem comprometer a vida não só tua, daquele que te ouve também, né? Então, e por fim, aprenda a ter jogo de cintura com todos os tipos de pessoas. Aprenda a lidar com as pessoas. Pastores, diáconos, obreiros, saiba lidar com os outros. Com todo tipo de pessoa, não repreenda asperamente o ancião, não fala duro, asperamente com alguém que tem muita idade, mas admoesta, sim, corrige-o, como um pai. Aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza, ou seja, tenha jogo de cintura para ensinar. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma tiver filhos ou netos, ou seja, naquela época eles ajudavam as viúvas, e quem era, de fato, tivesse alguns critérios de viúva, não todas, elas eram ajudadas. Tá? Por isso que tinham alguns critérios de ajuda para as viúvas. E aos presbitérios, aos presbíteros, que são presbíteros? Os presbíteros são pastores mais maduros. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, se a gente expõe o pecado de um presbítero, não de qualquer um, tá? Se for diácono, obreiro, tal, a gente resolve de outra forma. Não vão ficar expondo, mas aqui diz, se for um pecado de um presbítero, você tem que expor, se tiver certeza e tiver testemunha, tá bom? Então, quanto mais você cresce no Senhor, você tem que estar sujeito à sua exposição. É uma bênção crescer, tá? É uma bênção, mas também gera uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De você ter que ser exposto, tá bom? Então, a gente tem que manter, aí ele diz, não imponhas, por isso, precipitadamente, as suas mãos. E por que ele diz isso? É para consagrar pessoas. Nem participe dos pecados alheios, conserva a ti mesmo puro, não seja cúmplice dos outros. Então, você vai levantar pessoas para serem seus companheiros ministeriais, por exemplo, eles podem causar vergonha para o evangelho. E você vai sofrer por isso, Timóteo. Então, toma cuidado. Quando ele disse isso
para não se precipitar, provavelmente Paulo, por experiência própria, por exemplo, a gente já citou 2. Suponha que ele tivesse 20 líderes. 2 ele já citou que abandonaram devido a pecados bem graves, porque eles tinham uma língua que ensinava tudo errado. Eles falavam mal, eles injuriavam, eles mentiam, né? E Paulo teve que entregar esses 2 para Satanás, para eles pararem de falar. Claro que a autoridade ele tinha. Eu nunca ouvi alguém fazer isso. Se fizeram, eu não fiquei sabendo. E se fizeram com consciência ou porque Deus mandou, tem fundamento bíblico, tá bom? Isso causa temor, claro. Então não fica precipitado em levantar pessoas, bispos, por exemplo. Não seja precipitado de levantar presbíteros, né? Por quê? Você pode sofrer as consequências disso. Ele diz, não seja precipitado, porque provavelmente Paulo se sentiu precipitado em algum momento, tá bom? Ele diz, e por fim, agora que termina, eu acho, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira, espírito de loucura, acerca de questões e contendas de palavras, os quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, ou seja, fica longe desses quais, que tem motivação errada, achando que o ministério é interesse próprio, o ganho, vai ganhar alguma coisa em troca. Tá? É isso que ele está dizendo. Esse pessoal é maluco. Né? E tudo que eles dizem gera o quê? Divisão. O que é isso? Afasta-te deles. Que Deus nos dê esse temor. Mas é o que Paulo diz. Aparta-te dos tais. Não fica perto. Ministério não é negócio, não deve ser negócio. Tá? Pronto. 1 Timóteo é isso. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele foi preso não era uma prisão domiciliar, ele escreveu essa segunda carta, foi a última carta, ele diz, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz. Ele também lembra, desperte o dom que é em ti, que foi dado por imposição de mãos, o ministério, os dons, ele recebeu por imposição de mãos. E Deus não te deu espírito de medo, mas de força, de amor e de equilíbrio ou moderação. Tá? Então, se o Espírito está em você, esse medo não vem de Deus, Timóteo. Né? Ele devia estar com medo. Eu tive a curiosidade de saber, na segunda carta de Timóteo, ele cita alguns nomes. Né? Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Figelo e Hermógenes. Não diz a razão. Em 2 Timóteo 2, 17, 18, ele diz, e a palavra desses soará como gangrena entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, mais 2 líderes, dizendo que a ressurreição já é, ou seja, eles estavam ensinando coisa errada, doutrina errada, né? E se afastaram de Paulo. Foi num período de pressão também. Paulo estava sendo preso, então muita gente ficou com medo. E, em época de crise, estamos numa época de crise, mas nem tanto assim, hein? Mas numa época que aperta mesmo, aí aparece todas as coisas. Por exemplo, Paulo ia ser morto, o pessoal já sabia, o pessoal dando no pé, tá? O pessoal fugiu. Porque Demas me desamparou, amando mais esse século. No caso de Demas, ele quis abandonar o ministério e foi curtir a vida, tá bom? Eu vou mais cuidar da minha vida. Demas. E Alexandre do Latoeiro causou muitos males. Esse daí, ele diz, ele é maldoso. Ele é maldoso. Então, provavelmente, a gente citou hoje entre 8 e 9 líderes, quase metade dos líderes, né, de Paulo, ele citou pelo menos 8 ou 9, tá?
e eram de peso, senão ele não citaria, não era um membro qualquer. Ele diz, ensina isso, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esse daqui é o lema do nosso curso de obreiro, tá? Eu vou soltar um questionário para vocês logo, logo, e vocês mesmos vão responder da tua própria vida para saber em que pé que você está, tá bom? Qualificação do obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado, carimbado, leia toda a Bíblia, tá? Assiste todas as aulas. É o nosso critério de aprovação. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu estou sabendo que muitos estão regularizando seu casamento, estão ajustando a sua vida, e é por aí mesmo. Fechando brechas. 2. E que maneja bem a palavra da verdade, estão aprendendo no curso de obreiros, estão fiéis e estão entendendo, né? Praticando bem a palavra da verdade. Né? Não só aprendendo, mas praticando. É uma característica de um obreiro aprovado. É a qualificação que nós gostaríamos que você tivesse até o final do ano, tá bom? Ele cita de novo para Timóteo, olha, esses dias, os últimos dias serão complicados para a igreja. Porque haverá homens muito egoístas, só amando a si mesmos, muito egoístas. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, quer dizer, são rebeldes. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia delas. Destes, afasta-te. Ele não pode ser padrão nem exemplo para a tua vida, tá bom? E dizem, ele diz assim, olha, todos que... Se você quiser, Timóteo, viver piamente, o que é piamente? Fielmente, ser um obreiro pleno, ser um cristão pleno, verdadeiro, com certeza você vai passar por perseguição. Se você ama Jesus, você ama a palavra e quer seguir a palavra, alguma perseguição você vai sofrer, especialmente nos dias atuais no Brasil, né? Sem dúvida, uma perseguição você vai receber, seja nos negócios, seja no trabalho, seja na escola, seja entre parentes, seja entre amigos, seja entre colegas. Sem dúvida, quem quiser piamente seguir a Jesus vai sofrer algum tipo de perseguição. Ele diz, e nós cremos também nisso, tá? Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Bíblia. Quer dizer, o Espírito Santo que inspirou, o Espírito Santo que estava por trás daqueles profetas. Não é que ele foi psicografado. O Espírito Santo falou no interior dos profetas e dos escritores para que eles escrevessem segundo o sentimento de Deus. Né? É isso que significa inspiração. E nós entendemos também a Bíblia debaixo do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou os escritores é o mesmo Espírito que te faz entender a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada, divinamente inspirada, quer dizer, inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito. A função da Bíblia é te aperfeiçoar, tá? Para a obra de Deus. Outra, continua, são as últimas palavras de Paulo. Pregues a palavra sempre, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, as pessoas não vão querer ouvir a doutrina correta, eles vão querer ouvir coisas erradas. Eles vão ter prazer de querer... Aliás, eu tenho ouvido que tem havido algumas divisões, até familiares, de gente séria, por causa de doutrina distorcida. Não quero mais ouvir essa doutrina que eu ouço dos meus pais, não quero mais ouvir essa doutrina. E está escrito na Bíblia, e está com a interpretação correta, sim. Mas, de repente, começa a distorcer a palavra e querem ouvir outra coisa, que nem está na Bíblia. Tá? Tem alguns textos, pegam alguns textos isolados e interpretam a seu bel prazer.
né? E não é aquilo que está dizendo. Tá? Isso diz, virá tempo que muitos não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, querem ouvir coisas que eles querem ouvir só. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou pecados ou vontades. Eu só tenho vontade de ouvir isso, isso, isso. Não tenho vontade de ouvir essa palavra muito dura. Que é isso, gente? Né? Se a gente for ouvir, o pai só corrige aquele que ama. Né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a narrativas ou fábulas. Eu gosto disso. Mas às vezes a narrativa é mentira. É distorção da palavra. Né? Pode ser até bacana. Pode ser legal. Para o ouvido, é comichão. Bem, esses são os últimos dias de Paulo. É um dos últimos versículos. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso ele estava dizendo porque ele ia morrer logo a seguir, tá bom? Isso não é possível, quase ninguém dizer isso. Eu tenho visto que alguns como se aposentam ministerialmente, já fiz de tudo, combati o bom combate, nada, muitos não fizeram quase nada e dizem que combateu o bom combate, não fizeram nada, né? E diz nesse versículo baratamente. E daí, quando Paulo disse, foi uma das últimas palavras dele, antes dele ser provavelmente decapitado. Né? Dizem que provavelmente foi decapitado em Roma, por Nero. Então, essa palavra não é para qualquer um. Né? Eu não diria que não é para qualquer um mesmo, é muito raro. Paulo conseguiu dizer isso. Né? Mas nós... nem pensar, né? Eu já ouvi pessoas que novinho já acham que fez muito. Não fez nada, gente. Não fez nada. Ninguém apanhou no Brasil, ninguém levou chicotada, ninguém passou fome por causa de Cristo. Quase ninguém. Que eu conheço, quase ninguém. Tá? E nem pensar, tá? Isso daí seria até meio constrangedor ouvir isso. Tá? É isso aí. Primeira e segunda carta a Timóteo. Agora é Tito. Um outro discípulo de Paulo, e ele provavelmente tinha um pouquinho mais de idade de Timóteo, se converteu talvez um pouco mais tarde do que Timóteo. Timóteo se converteu um pouquinho antes. Provavelmente o Tito se converteu na primeira viagem de Paulo, não sei. Qual que é a razão do chamado apostólico de Tito? Eu apostólico coloquei aí porque eu acho que ele tinha um chamado apostólico também, Tito. Né? A Tito, Paulo dizendo, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Vocês vendo que ele acrescentou misericórdia aí também, porque é uma das últimas cartas de Paulo, tá bom? Por essa causa te deixei em Creta, para que colocasse em ordem a igreja, as coisas que ainda restam, de cidade em cidade se estabelecesse presbíteros. Presbítero é para colocar ordem na igreja. Pastores maduros colocam ordem na igreja. Então, levanta, Tito, treina pastores maduros, treina, cuida para que eles sejam amadurecidos no seu caráter. Tá? Pastores maduros são pastores que são trabalhados no seu caráter. Tá? Tem pastores que são mais imaturos e os pastores mais maduros que são chamados presbíteros. Porque há muitos desordenados ou imaturos, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, estão ensinando a religião antiga, que era o judaísmo, as quais convém tapar a boca. Deixa eles mais quietos. Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Né? É um sentimento ruim. Né? Então, Paulo diz, Tito,
menos para eles, menos para elas. Não sei como que era a equipe de Paulo, devia ter mulher, isso não pensei. Tinha que abriu a igreja em Filipos, né? A Lídia. Ele diz, olha, trabalha o caráter do pastor para que ele se torne presbítero, o maduro. Como? Que ele seja irrepreensível. Treina ele para ele ser irrepreensível. Então, para ser irrepreensível, você tem que aprender, entendeu? Até se tornar irrepreensível, né? Aliás, muitos ficam ofendidos aí com repreensão, ficam muito mordidos com repreensão, mas isso daí só é voltado para quem Deus está treinando para crescer, tá? O caráter. Porque se o caráter não for trabalhado, ele é repreensível, ou seja, vai errar demais. Vai errar demais. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, ou seja, que tenham filhos fiéis, honestos, tá? Que não sejam bagunceiros. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como o dispensador da casa de Deus, não soberbo, nariz empinado, nem iracundo, que explode fácil, nem dado ao vinho, que tenha vícios nessa área, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, que não seja ganancioso. Ganâncias ruins. Se tiver ganância de salvar vidas, amém. Mas se tiver ganância pelo poder, nada feito. Não tem essa característica, não é presbítero nunca. Tá? É um obreiro que precisa ser trabalhado. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, equilibrado, retendo firme a fiel palavra, ou seja, que sejam pessoas firmes da Bíblia, tá? E não de narrativas, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, ou seja, treina as pessoas para serem poderosos, fortes, cheios de autoridade. Senão, vão ser vários líderes sem autoridade espiritual nenhuma, vai expulsar o demônio vai rir da cara da pessoa e da igreja. Não vai acontecer nada. Né? Que coisa, já pensou? Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Que seja uma pessoa forte na palavra, para convencer aqueles que estão errados. Tá? Orientações. Continuando as orientações. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E, de novo, tenha modo, ou tenha bom senso, não, jogo de cintura, com os velhos, mulheres idosas, aos jovens também, que sejam moderados. Em tudo te dá exemplo, ou seja, Tito, você seja exemplo de boas obras. No ensino ou na doutrina, mostra incorrupção, não se venda por nada. Não mude a doutrina. Gravidade, ou seja, seja sério na doutrina. Seja sincero, nunca seja falso. Não vai ser um artista aí. Linguagem sã e irrepreensível. Veja o que você está falando e seja irrepreensível. Por quê? Para que se o adversário, o seu inimigo, falar mal de você, ele fique envergonhado porque todos vão ver que é mentira. A pessoa vai se envergonhar porque está falando mal de você, Tito? Anda direitinho porque muitos vão falar mal de você. E vão ver que é mentira. Eles vão ficar com a cara no chão. Então, Paulo falando a Tito, você, mesmo que os outros falem mal de você, mesmo que as pessoas mintam sobre você, se mantém sério. Porque com o tempo, isso daí vai se desmascarar. Não tendo nenhum mal de dizer de nós, ou seja, o adversário tem que se envergonhar contra a sua vida. Deus quer que você tenha uma vida tal, que se for falar mal de você, eles passem vergonha. Não que você vai se defender e fique gritando, se defendendo. Não precisa nem se defender. As coisas vão aparecer. É isso que Paulo está dizendo. Dá para viver assim? Ele está dizendo, ensina isso.
né, que o curso de obreiro possa produzir algumas dezenas de pessoas, centenas de pessoas assim. É o objetivo, né? Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém faça pouco caso de você, Tito, né? Continua repreendendo com toda a autoridade, né? Não tenha medo de cara feia, não, tá? Ninguém faça pouco caso. Então, Tito, continua nessa pegada aí, tá bom? Agora, gente, não é para ficar dando bronca em todo mundo, não é isso que ele está dizendo, tá? Não é isso, vocês estão dizendo. Tem um jogo de cintura, né? Dá bronca porque você não gostou de alguém? É isso? Não é isso, não. É porque ele está dizendo para quem? Para um apóstolo. Ele está treinando presbíteros. Ele está treinando gente que vai botar ordem na casa. Ele não está dizendo para qualquer um, não, tá bom? Últimas recomendações aos líderes. Admoesta os que se sujeitam aos principados e potestades para que lhe obedeçam, sejam preparados para toda boa obra. Ou seja, que ensina para os líderes serem submissos às suas autoridades, né? Sejam respeitosos e submissos às suas autoridades. Que a ninguém infame, não tire a fama de ninguém. Obreiro, não vá falar mal de ninguém, não tire a fama de ninguém. Nem seja contencioso, não fica causando briga, divisão. Mas modestos, porque daqui o povo de Deus vai se afastar desse tipo de coisa, hein? Jesus está para voltar. E Deus está formando uma igreja que não vai suportar mais isso, hein? Deus vai formar um povo que não vai suportar o quê? Infâmia, espírito de divisão, nariz empinado, violência, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A igreja não vai permitir isso, não, hein? Esse povo não vai admitir mais isso, não, hein? Deus vai formar um povo assim, tá bom? Não entre em questões loucas, genealogias e contendas. Hoje está tendo muito ensino espiritual, especialmente nesse período, né? Que hoje está no YouTube, inclusive o nosso, tá? E nós precisamos ser julgados, tá? Nós precisamos e queremos ser julgados. Eu quero que as pessoas julguem. Eu gostaria. E se tiver alguma correção, eu gostaria, sim, que os apóstolos tivessem me corrigindo, se tiver algum ajuste para fazer, alguma interpretação errada, porque a gente tem que aprender a ser maduro, tá? Gostaria, sim, eu gostaria, tá? Que Deus checasse tudo em nossa igreja. Mas não entre em questões loucas, genealogias, narrativas, tá? Coisas que não levam a nada. E nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, ou que fica... Herege que traz doutrina errada, tá? Ou aquele herege também tem uma característica em Coríntios que causa divisão. Depois de uma e de duas admoestações, e não muda, evitam. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não tem mais jeito. Que coisa, já pensou chegar nesse ponto? Então, nós queremos, se tivermos alguma coisa parecida, a gente tem que cair fora disso, gente. Fugir disso, pedir perdão para Deus e permitir que Deus transforme o teu coração, o meu coração. Nós não queremos cair nesses versículos, né? Já pensou, sabendo que o tal está pervertido e peca? Uma pessoa, ou seja, corrige uma vez, não aceita. Corrige duas vezes, não adianta, poxa vida. Aí Paulo diz, essa pessoa não tem mais jeito, não. Já pensou? Né? Então, claro que são recomendações aos líderes, tá bom?
Então, como a gente está aprendendo, a gente tem mais chance de errar, né? Mais, quer dizer, vocês têm mais chance do que eu, né? Eu já estou há muito tempo, então eu não posso ter muita desculpa, não. Eu preciso errar muito menos que você possa imaginar, tá bom? Mas vocês também, não, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão crescendo e a tendência de erro também tem que ser menor. Vocês crescem, a humildade cresce, você admite mais os erros, você é transformado, tá? Aí sim você cresce, tá bom? No caráter. É isso aí, acabei. Terminei, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, tchau.